Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente do horário que tu estiver assistindo essa apresentação. Meu nome é Cláudio Filho, eu sou CEO da Nine. Primeiramente, gostaria de te agradecer por disponibilizar um espaço do teu tempo, né, para conhecer esse modelo de negócio, te falar um pouquinho da nossa empresa. Nossa empresa tem uma experiência em comercialização de imóveis há mais de 12 anos. Nós nos especializamos em investimento imobiliário. Então, nós temos muitos clientes satisfeitos que investem e já investiram em vários imóveis conosco, e nós acreditamos que a melhor divulgação da nossa empresa sempre é e sempre vai ser o nosso famoso boca a boca, onde o cliente satisfeito indica para novos clientes. Então, esperamos que tu goste muito, nós nos dedicamos bastante para te entregar uma solução muito inteligente que vai gerar, com certeza, um ótimo retorno financeiro no segmento imobiliário. Quando nós falamos em investimentos imobiliários, a gente sempre tem dois objetivos finais. Seja um investimento patrimonial, onde tu vai gerar um retorno recorrente pela locação do teu bem, ou um rendimento com a revenda do próprio apartamento ainda durante o período de construção. Os imóveis, quando nós começamos a comercializar, eles têm algumas fases. Eles têm a fase de pré-lançamento, que é o melhor momento para que o investidor adquira o seu investimento. O período de lançamento, que é onde todo o empreendimento vai ter a vinculação dele na mídia. O período de obras, que é quando a gente fala o esqueleto do empreendimento está visível, gerando procura da micro-região. E o período da entrega, que é quando as pessoas já estão habitando o imóvel e ele tem vida. Então, o melhor momento para o investidor, dentro da análise que a gente fez em toda a nossa história de mais de 12 anos, são imóveis que os clientes compram no período de pré-lançamento, porque os imóveis ainda não passaram por nenhum tipo de correção e não tiveram nenhum tipo de valorização. Com relação ao imóvel de revenda, ou seja, com o objetivo de revender o imóvel durante esse período de construção, comprando no pré-lançamento e vendendo no período de obras, lucrando um ágio sobre a valorização, são poucos imóveis que conseguem entregar esse rendimento para o cliente. A gente já fez essa análise e é muito difícil de conseguir encontrar dentro do mercado algo que te dê uma segurança nesse sentido. E é sobre isso que eu vou te falar também nessa apresentação. E sobre o investimento patrimonial, hoje já é uma realidade a locação por curta, média e longa estadia. É uma realidade não só em Porto Alegre, como em várias capitais do nosso Brasil. E entrega um rendimento muito superior à locação tradicional. Mas para que nós tenhamos sucesso nesses dois modelos de investimento, o imóvel, para que a gente tenha segurança com relação ao retorno, ele precisa ter dentro do projeto 4 pilares para que ele entregue com segurança o rendimento solicitado pelo cliente. O primeiro deles é a localização. Então a localização ela é importante não só pelo local que está inserido o empreendimento e por tudo que se tem no entorno, como shoppings, faculdades, parques, mercados, colégios, farmácias. Não é somente isso. A localização também vai ser determinante para o retorno financeiro que tu vai ter, tanto com relação à locação ou até mesmo com potencial de valorização do imóvel, porque nós temos que analisar a concorrência do perfil do imóvel. Então, se tu tem uma localização que ela tem uma... Tu pode fazer tudo a pé do empreendimento, mas tu tem muitos imóveis com a mesma característica do imóvel que tu adquiriu, proporcionalmente à demanda, tu tem uma quantidade grande de oferta. E se tu tem uma quantidade grande de oferta para uma demanda considerável, tu não consegue ter um rendimento fora da curva na região. Então, quando a gente faz essa análise, a gente busca excelentes localizações, mas produtos que se encaixam nessa região para que tu tenha, dentro do perfil do produto, uma quantidade menor de concorrência, além de uma alta demanda, que nós vamos falar um pouquinho sobre a demanda mais para frente, que vai te entregar uma solução financeira espetacular. Então, esse ponto ele é fundamental. Outro ponto fundamental é o momento de compra.
O momento de compra, como nós falamos, nós estamos no pré-lançamento. Já o fato só de mudar do pré-lançamento para o lançamento do empreendimento é inserido o valor de mídia no produto. Então, no pré-lançamento é a primeira tabela. O imóvel não passou por nenhum tipo de correção e nenhum tipo de valorização. No lançamento, a construtora ela faz a divulgação de todo o empreendimento nos principais veículos de comunicação. E o valor desse custo é inserido no valor das unidades. No período de obras, tem um valor, além da correção, a valorização do bem. Então, o ideal é que esse empreendimento ele tenha dentro dele os 4 pilares que eu vou te apresentar, para que todo ele seja comercializado no pré-lançamento, dando a oportunidade de tu revender ainda durante o período de obras ou quando ele estiver pronto, que tu tenha um rendimento muito satisfatório pela locação do teu patrimônio. Além disso, o que é importante? O fluxo de investimento. Porque como a gente está falando de um empreendimento que está sendo construído, e normalmente ele demora 36 meses para ser construído, os empreendimentos quando nós compramos no pré-lançamento, é muito importante que teu fluxo de investimento seja agradável. Tu vai investir, ou o cliente vai investir, 35% do valor do imóvel durante um período de 3 anos. Isso é muito importante, porque depois da entrega do imóvel, tu vai fazer um financiamento bancário. Esse financiamento com qualquer instituição bancária, ele pode ser parcelado em até 30 anos, somente depois da entrega. E o valor da parcela, ele dá o valor de parcela baixa. Então, se tu investir um pouco durante o período de construção e o financiamento, ele dá o valor de parcela baixa, que tu pode fazer em até 30 anos, e o teu retorno de locação, ele é um retorno satisfatório, o teu inquilino paga a tua locação e ainda gera um lucro que proporcionalmente ao teu valor investido ele é agradável, ele é satisfatório. Ele é um retorno financeiro que se equipara ou até superior a rendimentos que a gente tem hoje no mercado e tu está ainda assim adquirindo um patrimônio que é pago pelo teu inquilino. Outra questão importante é o padrão construtivo. Esse empreendimento que a gente está te apresentando é da Cyrela. A Cyrela, ela é a construtora com maior valor de ações na Bolsa de Valores do Brasil. O mercado fechou em 2023 com ações da Cyrela com patrimônio de 7 bilhões de reais. Aqui ela adquiriu uma construtora do Rio Grande do Sul, que é a Goldstein, e ela já tem mais de 40 empreendimentos entregues. Então, para que nós tenhamos um empreendimento que entregue uma solução tanto patrimonial como com potencial para revenda da tua unidade durante o período de construção, ele precisa ter dentro dele esses 4 pilares. Mas esse empreendimento tem um diferencial. Ele tem um 5º pilar que nós chamamos de paixão, porque ele está muito próximo do Beira-Rio. E a gente sabe, né, que com o volume de jogos que nós temos no estádio Beira-Rio, não só jogos como eventos, mas principalmente os jogos, a gente extraiu uma informação do próprio Esporte Clube Internacional, que no ano passado tiveram mais de 900 mil torcedores no Beira-Rio. Esses torcedores, de 22% a 37%, eles são torcedores do interior do estado. Né? Então, isso, lógico que vai variar de acordo com o jogo, são estatísticas do próprio do Esporte Clube Internacional. Mas isso é muito importante, porque vem muitas pessoas do interior do estado, periodicamente, que vão usufruir do teu empreendimento. Ou até mesmo, se tu é um torcedor do Inter e tu reside no interior, hoje quando tu vem, tu fica hospedado em apartamentos, pelo Airbnb ou em hotéis, e muitos clientes querem ter o seu próprio apartamento próximo do Beira-Rio, que possa ir a pé ao Beira-Rio, para que em dias de jogos fique no seu próprio apartamento, e em dias que não tenha partidas do Internacional, ele alugue, né? E gerando assim o rendimento. Ou se tu não torce para o Inter, tu vai querer ter o rendimento, né, justamente pela ocupação da região e pelos jogos, né, do Internacional. Certo? Então esse é um pilar muito importante porque é a paixão. Então, voltando a falar do primeiro pilar, que é a localização, o nosso empreendimento está extremamente bem localizado. Então, o nosso setor de análise, ele verificou, e o nosso empreendimento não está só próximo do Beira-Rio, que é um ponto espetacular para que tu tenha um rendimento fantástico, porque mexe com a paixão das pessoas, mas também ele está inserido em uma região sensacional. Ele tem próximo dele o polo jurídico da cidade de Porto Alegre, com o Foro da Cidade. Ele tem próximo dele
o Praia de Belas, que é um shopping da cidade, ele tem o Parque Marinha do Brasil, ele tem a nova Orla, que teve uma revitalização nos últimos anos que deixou fantástica essa região. Ele tem o Pôr do Sol do Guaíba, que é um cartão postal da cidade de Porto Alegre. Né? Nós estamos localizados próximos de faculdades, nós estamos em um centro hospitalar, ou seja, nós estamos a menos de 9 minutos ou 3,5 quilômetros dos principais hospitais da cidade de Porto Alegre. E tudo isso vai gerar uma demanda de locação para o teu apartamento, de curta e média e longa estadia, que é o modelo de negócio que eu vou te apresentar em seguida. A localização desse empreendimento fica na Avenida Getúlio Vargas, que é hoje a principal avenida do bairro Menino Deus. Tu pode fazer absolutamente tudo a pé desse empreendimento. Existe uma unidade de medida que se chama Walk Score, que é tudo que tu pode fazer até 300 metros a pé do teu empreendimento, né? Como faculdades, colégios, né? Shopping, clubes, a gente tem o Grêmio Náutico Gaúcho próximo, nós temos o Praia de Belas. Então, isso é fundamental, que tu tenha um bom walkability, que tu tenha uma boa unidade de medida, principalmente quando a gente fala de locação de curta e média estadia. Essa unidade de medida é universal. Se tu quiser colocar hoje no Google Walk Score, e tu quiser ver o endereço da tua residência, tu coloca lá o endereço da tua residência e vai dar a unidade de medida. O número máximo é 100. Esse empreendimento tem o número 97. Então tu pode fazer absolutamente tudo a pé do teu empreendimento. Ou melhor, o teu inquilino, quando for escolher um local para se hospedar, ele vai verificar isso e ele vai ver que ele pode fazer tudo a pé do teu apartamento. Falando um pouquinho mais sobre demanda, a gente volta a falar de paixão. A gente sabe que o Internacional ele tem consulados em todo o Brasil. Tem consulados, inclusive, fora do Brasil. Né? Consulados em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. E muitas pessoas vêm periodicamente para os jogos do Inter. Nós trouxemos aqui um exemplo, uma referência de um jogo que foi o jogo Inter contra River Plate pela Libertadores no ano de 2023. Foi o recorde do Internacional em público no Beira-Rio. 50.479 pessoas. E nós tiramos um print do dia, né, de uma diária em um hotel que se chama Ibis. Nós sabemos que a rede Ibis é uma rede de passagem. E esse hotel no centro de Porto Alegre, no dia do jogo, que foi entre o dia 8, foi no dia 8 de agosto para o dia 9 de agosto de 2023, teve uma diária com um valor de R$5.000, porque não tinha mais lugar para se hospedar nessa região. Então isso é um evento isolado, mas periodicamente nós temos jogos que elevam o valor de ocupação da tua unidade quando é alocada por curta e média estadia. Porto Alegre também é hoje a terceira cidade do Brasil com maior volume de turismo de negócios. Diferente como, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Sul ou na Serra Gaúcha, quando a alta estadia é no final de semana, sexta, sábado e domingo, Porto Alegre tem sua alta estadia em 5 dias da semana, de segunda a sexta, justamente pelo turismo de negócios. Porto Alegre fica atrás somente de São Paulo e Curitiba, com maior volume de turismo de negócio. Aqui a gente traz algumas referências de eventos que são realizados periódicos todos os anos na cidade de Porto Alegre, como por exemplo o Salt Summit, que teve em 2023 22 mil pessoas, com investimentos com mais de 123 bilhões de reais. A Expogás, que teve mais de 60 mil visitantes, com mais de 7.200 empresas varejistas e 493 expositores, né, que superou e rendeu mais de 652 milhões de reais em 3 dias. Além da nossa Expo Inter. A Expo Inter teve um número incrível de 822.340 visitantes no ano de 2023, gerando um recorde em rendimentos no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então isso é fantástico. Nós trouxemos um exemplo também, porque muito próximo desse empreendimento nós temos o Polo Jurídico, o Foro da cidade de Porto Alegre. Mas a demanda não vem só das audiências, das pessoas que atuam ali, como também ao lado nós temos a OAB. A OAB recebe todos os anos um evento com mais de 15 mil pessoas em workshops, entre o dia 8 e dia 12 de agosto. E o número ele vem crescendo periodicamente.
Além disso, nós temos também na cidade de Porto Alegre outros vários exemplos, como por exemplo o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Nós temos muito próximo do nosso empreendimento o nosso Hospital do Coração, o nosso famoso Hospital de Coração, que é o Instituto de Cardiologia, né, com mais de 1.400 atividades em paralelo ao serviço de atendimento normal em programação científica. Então isso é fantástico. Eu trouxe algumas referências apenas de toda a demanda que nós temos nessa região, porque nós estamos em um centro hospitalar. O nosso empreendimento, ele está a apenas 9 minutos do Instituto de Cardiologia, 3 quilômetros, 8 minutos do Blanc, que é o principal hospital de cirurgia plástica estética de Porto Alegre, vindo pessoas de fora de Porto Alegre, inclusive de fora do nosso estado, para realizar esses procedimentos, a 2,9 quilômetros ou 8 minutos, a 5 minutos do Hospital Mãe de Deus, que tem pessoas que vêm para tratamentos específicos nesse hospital, né, onde tem tratamentos de 2 dias, de 1 dia, de 3 dias ou de 1 semana, e a pessoa tem que ficar hospedada próximo desse empreendimento, até para ter facilidade de locomoção e precisa de um walkability, de um empreendimento que tu possa fazer tudo a pé, como nesse empreendimento. Ou ainda, não menos importante, o Hospital Ernesto Dornelles, que fica a 7 minutos, 2,3 quilômetros do nosso empreendimento. Então, não só para as pessoas que vêm para ter tratamentos ou procedimentos estéticos nesses hospitais, como as pessoas que atuam nesses hospitais, os profissionais que atuam. A gente sabe, se tu é um profissional da área da saúde, né, ou se tu já buscou em algum determinado momento da vida, por exemplo, um médico, que tu ligou para o consultório, tu já ouviu a secretária dizendo, olha, o doutor atende aqui somente às terças e quintas, porque durante os outros dias da semana ele fica circulando entre os hospitais. Então ele precisa ter facilidade de locomoção. E esse empreendimento está em um centro hospitalar. Isso é fundamental para gerar uma demanda muito atrativa para te entregar um retorno financeiro para uma locação também de média e longa estadia, além da curta, né? Então a gente falou um pouco sobre toda a demanda que nós temos na região pela localização. Mas a gente não tem só uma demanda referente ao turismo de negócios, nós temos uma demanda também pelo turismo de lazer. Nós estamos muito próximo da Orla, a gente acompanhou tudo que passou, todo esse processo de transformação da Orla do nosso Guaíba. Principalmente onde a gente tem ali aquela faixa que vai do Barra até o gasômetro, o primeiro trecho. E eu confesso que eu, como gaúcho e porto-alegrense, eu não imaginava que ficaria tão bonito como ficou. E que seria entregue algo tão diferenciado para a nossa cidade. E isso está no início. A gente ainda tem a revitalização do trecho 2, do Cais Mauá, né, da Avenida Ipiranga. E isso, além de gerar um turismo de lazer, ele também vai aumentar o potencial de valorização do teu empreendimento. Porque enquanto estiver passando por esse momento de reformulação, de revitalização da cidade no entorno do nosso Guaíba, o teu empreendimento ele vai estar sendo construído. Daqui a 3 anos, esse cenário ainda vai estar melhor. E, consequentemente, tu vai ter um ganho exponencial com relação à valorização do teu imóvel. Né? Voltando a falar daquela região, a gente ainda tem o caso Embarcadero. Tem um cliente meu que comprou uma unidade conosco, ele falou assim, Cláudio, eu estou comprando contigo porque eu moro na Zona Sul e eu faço periodicamente eventos da minha empresa no caso Embarcadero. Então eu sei o que é aquilo. Eu gosto, inclusive, de ir nos finais de semana com a minha esposa porque eu considero o pôr do sol do Guaíba um dos mais bonitos do mundo. E nós consideramos todos, todos vamos concordar que realmente é diferenciado e é um cartão postal da cidade de Porto Alegre. Mas no caso Embarcadero, existe uma quantidade enorme de eventos, porque tem uma gastronomia fantástica nessa região. Então isso eleva ainda mais a demanda e a procura pelo teu empreendimento, porque quando for divulgado nas plataformas digitais, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, vai ser divulgado exatamente isso. Então tu tem opções de lazer e tu tem opções de negócio, aumentando assim a procura pelo teu empreendimento. O que é importante salientar? A gente passou agora por uma virada do ano, onde a gente teve o Réveillon. E onde foi o Réveillon? Na Orla. Então a gente sabe a quantidade de pessoas que vieram para a cidade de Porto Alegre para assistir ao Réveillon. Nós que residimos, ou se tu reside na cidade de Porto Alegre, a gente talvez não dê tanto valor, mas muitas pessoas vêm do interior do estado, ou de outros lugares, principalmente depois da revitalização da Orla, que ficou um local seguro, um local iluminado,
né, com ótimas opções de lazer e aumentou muito a procura nos períodos de Réveillon e de eventos nessa região. Nós temos também o polo jurídico. O polo jurídico da cidade de Porto Alegre, com foro, imagina quantas audiências nós temos diária nessa região. Né? Quantos profissionais atuam no foro da cidade? Em todo o polo jurídico, nós estamos a 3 quilômetros ou 7 minutos do nosso empreendimento. Então esse empreendimento está extremamente bem localizado, mas não só extremamente bem localizado com relação à demanda gerada para um empreendimento como esse para locação de curta e média estadia, como também com potencial de valorização por tudo que vai acontecer nessa região e que já se mostrou acontecer. Coisas que já aconteceram e que ainda estão por vir. A gente estreou um material do próprio plano diretor da cidade de Porto Alegre que mostra o que já foi aprovado da revitalização da Avenida Ipiranga, que começa ali próximo do Guaíba e vai se estender por toda a extensão da Ipiranga. Aqui tu está vendo imagens de reportagens que foram extraídas dos principais veículos de comunicação da cidade de Porto Alegre, como a Zero Hora, né, como o Correio do Povo. Né? Então isso é muito importante, porque referenda e mostra que os processos estão acontecendo. Então, como é a Avenida Ipiranga hoje e como ela vai ficar no futuro. Né? Então, realmente é fantástico a evolução que a gente vai ter, uma iniciativa da iniciativa privada em parceria com a iniciativa pública. Agora, isso eu quero te trazer, porque isso eu acho fundamental, né, para a valorização e a procura de demanda no futuro do nosso empreendimento, né, que é a revitalização do Cais Mauá. Isso foi aprovado no final do ano passado, né? A gente tem imagens aqui de tudo que vai acontecer nessa região, e o que eu acho muito importante salientar é que o investimento da iniciativa privada, junto com a prefeitura, nos próximos 5 anos é de mais de 300 milhões de reais. Com investimento total entre 10 a 15 anos, girando em torno de 1,3 bilhões de reais, com mais de 45 empregos diretos, e 5 mil empregos indiretos e 4 mil empregos permanentes nessa região. Isso vai gerar mais de 15 mil visitantes por dia. E isso não só vai gerar uma demanda elevadíssima, como também vai gerar um potencial de valorização fantástico para ti. Aqui eu te trago algumas imagens que são realmente fantásticas, né? E a gente entra no produto que é o Vista. Um produto, por que o nome dele é Vista? Porque ele tem 20 andares, 20 pavimentos. Lá no 20º pavimento nós temos uma piscina com vista para o Guaíba. Então tu imagina, no Menino Deus, uma piscina no 20º pavimento com vista para o Guaíba. Todo o empreendimento ele foi pensado para entregar uma solução de curta, média e longa estadia e gerar um ótimo retorno financeiro para ti como investidor. Na base dele, nós temos inclusive uma casa tombada como patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre que vai ser revitalizada, né, na principal avenida do Menino Deus, que é a Avenida Getúlio Vargas. A gente está vendo as imagens e quando o teu empreendimento for divulgado, ele vai ser divulgado nas plataformas, são mais de 60 plataformas digitais, com essas imagens que vai gerar uma procura muito elevada e um retorno financeiro muito satisfatório para ti como investidor. Imagina uma imagem dessa piscina, dessa vista do pôr do sol do Guaíba, da nossa cidade de Porto Alegre. Nós também teremos salões de festas, né, academia que não poderíamos deixar de ter, porque como as unidades têm área privativa menor, tu não tem necessidade de ter dentro da tua unidade uma área de serviço. Então nós temos várias máquinas de lavar e secar industriais no empreendimento, uma academia equipada, mobiliada e decorada, um espaço de coworking completo, equipado, mobiliado e decorado, e não poderia deixar de ter, porque hoje a gente faz cada vez mais atividades que não precisam ser presenciais, como reuniões, atendimentos. Então isso é fundamental para que teu inquilino se sinta confortável. Fechaduras inteligentes com tomadas USB inteligentes, com senha, coworking, lavanderia, mini marketing, isso é muito bacana, porque tem um mercado dentro do empreendimento aberto 24 horas por dia, além de um delivery room com espaço de armazenamento de encomendas e um bicicletário, porque essa região pede. Nós estamos do lado da orla e do gasômetro. Né? Tudo isso, tu me pergunta, Cláudio, como que eu vou fazer para administrar? Porque eu tenho a minha própria atividade profissional. Então eu não tenho tempo para administrar
um empreendimento para locação de curta e média estadia. Nós vamos te sugerir 2 parceiros, tu não tem a obrigação de contratá-los, mas que são a Charlie e a House. A Charlie é da própria Cyrela e ela entrega rendimento em vários empreendimentos da própria construtora. E ela trabalha com um algoritmo que faz uma análise, né, geral de todas as unidades e é semelhante ao Uber. Quando tu chama um Uber, tu não sabe qual é o carro que vai vir, tu sabe quando aceita a corrida. É a mesma coisa aqui, ela vai divulgar o teu empreendimento em mais de 60 plataformas digitais e quando o teu cliente for até o balcão, ele vai ser atendido por um profissional da Charlie e esse profissional vai direcionar de acordo com esse algoritmo, fazendo com que a ocupação seja igualitária entre todos os investidores. Tu vai receber pela tua unidade, mas o teu rendimento ele vai ser proporcionalmente igual entre todos os investidores dentro do projeto. Além disso, ela faz toda a gestão, check-in, check-out, né? Se tiver algum problema com relação ao mobiliário, ela substitui na hora e cobra direto do cartão de crédito do teu inquilino, isso te dá mais segurança. E ela não cobra nenhum valor mensal, ela cobra um percentual somente sobre o valor da diária, que gira em torno de 15%, e isso te dá mais segurança com relação à locação. Além disso, ela entrega uma série de serviços pay-per-use, como, por exemplo, lavanderia. Tu não quer lavar as tuas roupas, tu deixa elas do lado da tua porta, vai um profissional, lava, seca, passa e entrega cheirosinha no teu apartamento, né? E te cobra um valor adicional sobre isso, e isso é praticidade. Aqui eu te mostro a implantação do empreendimento. Então são apenas unidades lofts de 24,5 metros. Eu gosto de fazer uma analogia, quando a gente fala em metro quadrado, com um quarto de hotel. Um quarto de hotel normalmente tem 16. Esse tem 24,5 metros quadrados. Então é um apartamento completo, o que é o suficiente para uma locação de curta e média estadia, né, por ter uma estrutura absolutamente completa, com cozinha e um ótimo banheiro. E aqui eu te mostro a análise de rentabilidade, o principal, né? Então a gente fez uma análise em toda a micro-região, nós verificamos o que tem de disponibilidade, né, de apartamentos para locação de curta e média estadia. São poucos apartamentos e normalmente empreendimentos antigos pela região, que é uma região que teve um dos principais, o desenvolvimento imobiliário da cidade de Porto Alegre começou no centro e próximo dessa região, né? E dentro dessa análise hoje, a média de ocupação, né, dessa região é de 70%. Ou seja, de cada 30 dias do mês, 21 dias os apartamentos estão ocupados, com valor médio praticado pela diária em empreendimentos mais antigos, sem infraestrutura, de R$ 280, gerando um retorno bruto mensal de 5.880. Líquido, já tirando as despesas da administradora, a Charlie, mais toda a água, luz, condomínio, né, todos os custos, te dá um retorno líquido de R$ 4.704. E num cenário mais otimista, quando nós teremos eventos na cidade de Porto Alegre, 28 diárias, com valor de diária de R$ 299, gerando um retorno bruto de R$ 8.372 e líquido R$ 6.697,60, já deduzindo todos esses valores. Então é um retorno muito superior à locação tradicional, justamente porque eu vou te apresentar agora o valor dessa unidade, como tu vai investir nesse apartamento. Ele vai te entregar um retorno muito superior a qualquer tipo de rendimento no mercado imobiliário e muito superior a vários investimentos no mercado financeiro. Como é que funciona o investimento desse empreendimento? 5 entradas de 9.898, ato 30, 60, 90 e 120 dias, 36 mensais de R$ 951,50, né? 2 reforços uma vez a cada ano de R$ 24.745 e uma única parcela na entrega de R$ 19.035, com financiamento de R$ 228.418. Ou seja, tu vai investir durante o período de construção aproximadamente 35% do valor da unidade. Lá na entrega, tu vai fazer um financiamento bancário, o banco paga a construtora e o teu financiamento pode ser de até 30 anos. Isso vai te dar uma parcela em torno de R$ 2.300. Só que o teu retorno financeiro, no pior cenário, vai estar te rendendo R$ 4.704. Ou seja, paga o teu financiamento e ainda te entrega um retorno financeiro muito agradável de acordo com o valor que tu investiu. E tu está pagando o teu patrimônio, que já está valendo mais de 380 mil, com o próprio retorno financeiro da tua locação. Então isso é fantástico e é exatamente por isso que todos os clientes estão aderindo a esse modelo de investimento e comprando mais de 1, 2, 3 ou 4 unidades nesse segmento, né? Então, o que eu gosto? Eu sempre digo que tem 2 tipos de corretores no mercado. Tem o corretor e tem o bom corretor. O corretor é aquele que ajusta a condição da construtora à tua condição. Então ele vai tentar encaixar a tua condição de acordo com esse fluxo sugerido pela construtora. E o bom corretor é aquele que faz o inverso.
que ajusta a tua condição à condição da construtora. Por exemplo, eu tenho clientes que investem no agronegócio, que são no agronegócio, e não gostam de pagar parcelas mensais. Gostam de dar uma entrada e reforços semestrais sem mensais. Eu tenho clientes que, ao contrário, não gostam de dar reforços semestrais nem anuais, gostam de pagar uma parcela linear. Então, o ideal é que tu agende uma visita conosco, agora que tu já viu a nossa apresentação, lá no terreno do empreendimento, onde nós temos um decorado desse produto e uma maquete fantástica. E aí eu faço questão, né, de um corretor nosso, ou eu mesmo faço questão de te receber, falar um pouquinho mais, te apresentar os números no detalhe, e eu tenho certeza e convicção de que tu vai te apaixonar por esse modelo de negócio que vai te entregar muito sucesso e vai superar a tua expectativa com relação ao investimento. Então fica o meu convite, vem tomar um cafezinho comigo, lá no plantão, que a gente denomina plantão, o espaço onde tem o decorado, e vamos conversar mais sobre esse investimento que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso para ti. Um forte abraço e tudo de bom para ti e para toda a tua família.